Olá, comunidade escolar, aqui quem fala é o coordenador Adair da Escola Luiz Capinello. Hoje, 19 de agosto, é dia da segunda fase da nossa gincana da matemática com nossos estudantes do quinto ano. Estamos na segunda fase, onde para chegar até aqui as crianças tiveram que alcançar uma média 7 para estar na segunda fase. Então, são mais de 270 crianças que passaram para essa segunda fase que está sendo realizada hoje. Isso é mais uma intervenção pedagógica da coordenação para que nós estejamos preparando nossos estudantes para o grande momento que é a avaliação do SAEB 2025, que vai acontecer no mês de outubro. Então, a Escola Luiz Capinello empenhada em preparar seus estudantes para mais esse grande desafio. Muito obrigado, vamos para cima!